Olá a todas e todos, eu sou a professora Ana Gabrecht e vamos dar continuidade à nossa aula sobre os clássicos da sociologia. E hoje a gente vai falar de Durkheim e Weber. São pensadores fundamentais, né, que vão nos auxiliar no restante dos assuntos que vamos tratar na nossa disciplina. Vamos começar a nossa conversa com que é considerado o fundador da sociologia, né? Émile Durkheim, ou Durkheim, existem diferentes pronúncias no Brasil. Trouxe uma imagem aqui para vocês verem quem é, né? E teria vivido aí, nasceu na região da França, tá, gente? E viveu entre 1858 a 1917. Agora eu fechei a minha câmera porque senão ia atrapalhar aqui vocês visualizarem o slide corretamente. Tá? Mas então, como eu disse, né, Durkheim nasceu na França, na região da Alsácia, né, a região leste da França, que faz fronteira com a Alemanha. Então, ele foi bastante influenciado pelo pensamento filosófico da época em que ele viveu, ali na virada do século XIX para o século XX. O pensamento positivista é o que dominava os meios acadêmicos na Europa, né? Especialmente o pensamento positivista desenvolvido pelo filósofo francês Auguste Comte, né? Esse era o pensamento dominante, então, na época. Até mesmo esse pensamento positivista vai ter bastante influência no Brasil, né? No momento aí da proclamação da República, que ocorreu no final do século XIX no Brasil, né? 1889. E se vocês observam, né, no centro da bandeira brasileira, nós temos dizeres que são de influência do pensamento positivista, né? Ordem e progresso, que está na nossa bandeira nacional, é diretamente derivado do pensamento de Comte. Né? E voltando, já que Durkheim foi influenciado por esse ambiente intelectual, né, do final do século XIX, ele vai desenvolver alguns trabalhos nessa linha, especialmente nos seus trabalhos iniciais, né? E vamos ver quais são as principais obras de Durkheim, né? Da divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, e esse aqui é bem importante, né? Que esse é considerado o livro que é a certidão de nascimento, né, da sociologia enquanto ciência, porque é aqui que ele vai definir como se faz uma pesquisa sociológica científica. Outro livro importante, As Formas Elementares da Vida Religiosa, Educação e Sociedade, Sociologia e Filosofia, Lições de Sociologia. Então, a gente vê que a religião era uma preocupação de Durkheim e também a educação. Mas voltando a falar um pouquinho do positivismo, né, vamos entender qual a relação dos positivistas com o pensamento de Durkheim. Os positivistas reconheciam que a natureza dos processos do mundo físico e do mundo social era diferente em sua essência. Ou seja, né, eles reconheciam que as ciências exatas, né, aquelas do mundo físico, a matemática, a biologia, a física, a química, elas são muito diferentes em sua essência daquelas que se preocupam com o mundo social. Né? A pedagogia, o direito, a história, a geografia, as ciências humanas em geral, né, não podem ser estudadas da mesma forma que as ciências exatas. Né? Em ciências humanas não conseguimos fazer experimentos tal qual na física, né, para comprovar essa ou outra situação. Entretanto, assim como a física estabeleceu as leis da mecânica, a ciência social e as ciências humanas em geral, né, deveriam estabelecer as leis de funcionamento do mundo social. Então, é nesse sentido, né, que Augusto Comte vai construir um pensamento fundado na noção de física social, e isso vai influenciar demais Durkheim a criar as regras, né, do método sociológico, criar a forma como se deve estudar as sociedades. Resumindo o que foi dito até agora, é basicamente dizer que sabemos que o historiador, por exemplo, né, não pode reproduzir em laboratório uma experiência, não pode comprovar o que ele está dizendo,
como um físico, né, reproduzindo no laboratório essa experiência. Mas é possível, sim, aos cientistas das ciências sociais também desenvolverem uma pesquisa sólida que tenha embasamento científico. Então, é nesse ambiente, com essas ideias, é que a sociologia vai surgir, mas não somente a sociologia, várias outras ciências, então, vão definir o seu método científico. Né? O método científico que já existia desde há muito tempo para as ciências exatas, é agora, na virada do 19 para o 20, que vai se definir também nas ciências humanas. E agora vamos falar aqui das principais ideias de Durkheim. Obviamente, pessoal, isso aqui é um recorte, né, de algumas ideias, não são todas, a obra dele é muito vasta, né, então vou tentar resumir para vocês aqui as principais questões trabalhadas por Durkheim. Ao se consolidar como ciência, com rigor teórico-metodológico, né, lembrando que Marx, né, Karl Marx, a gente já viu anteriormente, né, ele viveu antes de Durkheim e ele também produziu um pensamento sobre a sociedade, mas na época de Marx não existia isso, né, não existia uma ciência chamada sociologia. A sociologia vai surgir como ciência com Durkheim, quando ele escreve, né, lá o livro As Regras do Método Sociológico. Então, de acordo com Durkheim, a sociologia deve fornecer as informações, realizar estudos sobre a maneira como as sociedades funcionam, né? Esse é o objetivo da sociologia. Nesse sentido, né, família, escola, religião, igreja, o Estado, né, teriam funções fundamentais para garantir a socialização e a integração dos indivíduos na vida em sociedade. Então, em seu pensamento, ele vai se dedicar à questão das instituições sociais que formam, né, o corpo social, a sociedade. Da ordem ou harmonia, se garantiria a saúde do corpo social. O que é o corpo social? É esse conjunto de instituições, né? E se todas estão trabalhando de forma harmoniosa, isso vai garantir a saúde de toda a sociedade e isso vai garantir o seu progresso. E aí eu coloquei em negrito aqui para a gente ver também a influência do pensamento iluminista, o iluminismo lá do século XVIII, né, gente? Que vai também pesar aqui no pensamento de Durkheim. Né? O iluminismo que acreditava que a tendência da humanidade era sempre progredir cada vez mais, né? Sempre se desenvolver rumo ao progresso, com a ajuda do racionalismo, né? Com a ajuda da ciência, a humanidade ia caminhar sempre progredindo. Então, para Durkheim, se houver ordem, presta atenção nessa palavra, né? Se houver ordem, a sociedade vai caminhar para um eterno progresso. Então, caberia a todos e todas, né? Todas as pessoas, o cuidado para o bom funcionamento das partes que compõem a sociedade, ou seja, as instituições sociais. Então, vocês observam que Durkheim compreende a sociedade como um corpo formado, um corpo mesmo, ele faz uma comparação com o corpo humano, né? Assim como para a biologia, né, o corpo humano é o conjunto dos órgãos, dos tecidos, dos membros, todos eles têm funções específicas e são mutuamente dependentes, né? Então, se um dos órgãos está funcionando mal, né, no nosso corpo, isso vai afetar todo o nosso organismo, né? Vai diminuir a nossa qualidade de vida. E aí ele faz a mesma comparação com a sociedade. A sociedade é um corpo e as instituições são os órgãos, são os membros, né? E todos devem estar em ordem e harmonia para que tudo dê certo. Então, tomando de empréstimo esse raciocínio lá da biologia e também a noção positivista de que as sociedades são regidas por leis, né, por determinadas lógicas,
Durkheim desenvolve a ideia do corpo social. Então, novamente, né, corpo social é composto pelo conjunto de órgãos ou organismos sociais, as instituições, né? Por isso, gente, nós podemos chamar a teoria, nós podemos chamar que o pensamento de Durkheim é organicista, né? Chamar o pensamento de Durkheim de organicismo também, né? Não é ele que inventou isso, tá, gente? Porque desde a Idade Média já tinha essa ideia, tá? De sociedade como um corpo. Mas ele vai pegar para si essa ideia e vai incorporar na sua teoria, nos seus escritos, tá? Para ele, as instituições sociais seriam esses organismos que teriam funções específicas. Ao sociólogo caberia a missão de identificar as instituições sociais nas várias sociedades, né? Não só na sociedade ocidental, né? Mas qualquer sociedade que esteja sendo estudada, e quais são as suas funções, quais que têm problemas, quais são as consequências desses problemas para o corpo social. E aqui eu trouxe um esqueminha bem simples para a gente entender o que é o corpo social no pensamento de Durkheim, né? São essas instituições, a família, a polícia, a escola, o Estado, aqui são só alguns exemplos, né? Obviamente a sociedade tem muito mais instituições, né? E vocês vejam que dentro da teoria de Durkheim, elas estão totalmente interligadas, né? O movimento não é unilateral, né? Mas vai para os dois lados. E não tem instituição acima de outra, né? Elas estão todas ligadas. Então é fácil de compreender isso. E dentro do pensamento de Durkheim, se uma dessas instituições comparados com o órgão, né, de um corpo humano estiver funcionando mal, né, se a escola não funciona bem, isso vai gerar impactos tanto na polícia, tanto nas famílias, tanto no Estado. E no pensamento de Durkheim, quanto mais mais complexa é uma sociedade, mais essas instituições, esses órgãos estão interligados e mais impacto isso vai gerar. Um exemplo muito próximo da gente, para nós conseguirmos compreender, foi, por exemplo, quando nós tivemos a crise da segurança pública no Espírito Santo em 2017, né, quando a polícia militar entrou em greve. E aí isso impactou diretamente todos os órgãos, né, do corpo social. A polícia parou de trabalhar. Isso impactou as escolas tiveram que fechar, as famílias, impactou o estado do Espírito Santo como um todo. Então, para a gente conseguir compreender o que Durkheim está querendo dizer com a interligação desses órgãos. Bom, e sabemos que, né, as instituições sociais cumprem as funções que lhes são atribuídas por meio do consenso social, ou seja, né, o que a sociedade diz que a instituição deve fazer. A escola é o local onde se deve ensinar. Ocorre o ensino-aprendizagem. Né? O presídio é o local onde as pessoas cumprem pena. Né? Então, cada instituição tem a sua função dada pela sociedade. Quando cumprem suas funções, estamos diante de um corpo social saudável. O contrário disso caracteriza a patologia social. Né? E também mais uma palavra tirada lá da biologia, né, da medicina, que Durkheim vai trazer, né, a ideia de que a patologia, né, de doença, a ideia é que a sociedade também adoece, né, e o estado patológico se refere a situações fora dos limites permitidos pela ordem social e pela moral vigente. O exemplo, né? Quando vemos tantas escolas, mas ao mesmo tempo tantas crianças fora da escola, né? Para Durkheim isso é um problema, né? A sociedade então está num estado patológico. Outro conceito muito importante que aparece em Durkheim e que vocês devem ter em mente é o conceito de fato social, né? Que são o objeto central do pensamento sociológico de Durkheim.
Então, é muito importante que a gente entenda. Vamos ver aqui um trecho de As Regras do Método Sociológico, né? Eu falei que é um dos livros mais importantes dele para a gente entender como funciona a sociologia, né? Em que ele mesmo define o que é fato social. É fato social toda maneira de fazer, fixado ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Ou ainda, toda maneira de fazer que é geral na extensão de uma sociedade dada e ao mesmo tempo possui uma existência própria, independente de suas manifestações individuais. Vamos entender melhor o que Durkheim disse, né? Os fatos sociais, então, é aquilo que a gente faz, mas a gente pensa que vem de nós, né? Mas, na verdade, não. Né? São nossas ações que a gente aprende por viver em sociedade, por vivermos na sociedade brasileira. Se a gente tivesse nascido em outra sociedade, em outro país, em outra região, nós faríamos talvez de forma diferente. Então, por vezes a gente pensa que nosso modo de vestir, né, expressa somente o que eu acho que é interessante, o que expressa a minha consciência individual. Só que, na verdade, está além de nós, né? É algo que está acima de nós, né? Vem da sociedade. Por mais que você queira ser uma pessoa diferente, né? Se vestir de um modo diferente, no final a gente acaba se adequando aos modos de vestir de toda a sociedade. Você pode até tentar ser muito diferentão e sair com uma roupa do avesso pela rua, né? Porque você quer se expressar dessa forma, né? Obviamente, você de alguma forma vai ser vai ser criticado, vai receber olhares. Então, os fatos sociais são aquelas coisas que a sociedade impõe ao indivíduo, né? Exercem uma pressão social, seja pelo modo de olhar ou até mesmo com penalidades, né? Por exemplo, aqui eu trouxe até um exemplo leve, né? Se você vai a um velório, se espera, né, que o seu comportamento, né, seja que você fique mais quieto, você fique, né, contemplativo e não fique dando risadas, né? Isso seria completamente inaceitável e a pessoa que faz isso, ela recebe uma certa pressão, né? Ela vai sofrer alguma sanção, né? Do restante da sociedade, da comunidade. Então, pessoal, fato social é isso, né? É aquilo que a gente faz, né? Seja a forma de falar, a religião que nós escolhemos, ou se nós escolhemos não ter religião, tudo isso são, dentro do pensamento de Durkheim, os fatos sociais. E aqui eu trouxe um mapa mental para a gente resumir tudo que foi falado sobre Durkheim. Esse mapa mental aqui vocês encontram facilmente na internet, tá, gente? Que traz algumas informações importantes, né? Como já falei, considerado um dos pais da sociologia moderna e determina o fato social como objeto central da investigação desse novo campo científico. Entende-se o fato social como uma coisa que exerce força de coerção sobre os sujeitos, independente da sua vontade ou ação individual. É aquilo que a gente já falou, né? Por mais que você pense que você está agindo da forma como você quer, na verdade você está recebendo essa pressão da sociedade para você se encaixar nos padrões, né? Por mais que você seja uma pessoa que diga, né, não, nossa, eu acho o capitalismo muito injusto e eu não quero mais viver sobre o capitalismo. É impossível, né? Obviamente que a gente pode criticar o capitalismo, a gente pode achar o capitalismo injusto, né? Mas por nós estarmos vivendo numa sociedade capitalista, é impossível que a gente consiga viver de uma outra forma, a não ser que a gente saia dessa sociedade e vá viver em outra. E aqui traz de uma forma bem resumida, né, todas as ideias centrais que a gente precisa entender a respeito do fato social e das ideias de Durkheim. E aí eu recomendo que vocês deem uma pausa aqui no vídeo,
e dar uma lida aqui nessas ideias que esse resumo tá bem bom. E agora passemos a falar do pensador alemão Max Weber. Eu não confunda a gente com Karl Marx, tá? Mas Max Weber é o último, então, para fechar a chamada tripé, a chamada tríade, né, ou tripé da sociologia clássica, né, Max Weber, que nasceu em 1864 e viveu até 1920, né, então aí na virada do século XIX para o século XX. Nascido então na região de Erfurt, né, na Alemanha, em uma família protestante bastante rigorosa, né, que lhe transmitiu uma educação muito rígida, né, dentro dos preceitos do protestantismo, e sendo seu pai e sua mãe também bastante eruditos, né, era um ambiente em que os seus pais recebiam muitas visitas, né, de intelectuais da época, e isso contribuiu bastante para as características, né, do pensamento de Weber, para a sua formação intelectual. Devemos dizer que é grande a influência de Marx, né, dentro do pensamento de Weber, e ele era então um jovem marxista, né? Ambos então se dedicaram a estudar o capitalismo, né? O grande foco de Marx, né? O capitalismo ocidental, utilizando então bastante das suas energias intelectuais, estudando o capitalismo de uma perspectiva histórica, econômica, ideológica e sociológica, para, assim como Marx, tentar buscar a origem das desigualdades entre os grupos sociais, entre os países. E falemos sobre as principais ideias, então, de Weber. Bom, a sociologia weberiana se interessa pela compreensão dos fenômenos sociais. Mas o que significa essa palavra, né? Compreender os fenômenos sociais, compreender a sociedade em uma pesquisa sociológica. Para responder essa questão, devemos destacar que toda atividade humana possui um caráter subjetivo. E aqui a palavra subjetivo se refere aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, a tudo aquilo que nos caracteriza enquanto humano. É diferente do que acontece nas ciências naturais, nas ciências exatas, né? As ciências sociais, as ciências humanas em geral, elas não podem ignorar o aspecto subjetivo do seu objeto, afinal de contas nós estamos analisando o ser humano, né? Nós não podemos, ainda não é ético, né, pegar o ser humano e fazer experiências controladas em laboratório, né? Aliás, existem até, né, mas tem todo um procedimento para realizá-las. Mas é muito diferente do que a gente faz, né, do tipo de pesquisas que se faz entre os químicos, entre os físicos, né, entre os biólogos, que podem fazer experiências controladas. Nas ciências sociais isso é difícil. E também aqui ele fala da influência dos próprios pensamentos, sentimentos, desejos, vontades, gostos do pesquisador. Né? Então, uma preocupação de Weber é como é possível, apesar da existência desses valores, alcançar a objetividade nas ciências sociais, né? A objetividade que é a principal característica de todas as ciências, né? Que não há influência das opiniões pessoais do cientista, né? Como fazer isso? A resposta de Weber é que os valores devem ser incorporados conscientemente à pesquisa, né? Que o pesquisador, então, tenha ciência disso e o controle através de procedimentos rigorosos de análise, caracterizados como esquemas de explicação condicional. A ação do cientista, então, é seletiva. Os valores são um guia para a escolha de um certo objeto pelo cientista. Então, devemos reconhecer, né, que, de fato, na área de ciências humanas, né, na área em que nós estamos pesquisando, que nós estamos estudando, é inevitável ignorar a subjetividade humana,
né? A objetividade do conhecimento científico é garantida quando há separação entre juízo de fato e juízo de valor. Isso aqui é muito importante, tá, gente, na nossa vida acadêmica, daqui até o final do curso, né? Conseguir fazer esse tipo de separação quando você está fazendo um trabalho, uma pesquisa acadêmica. Por exemplo, se eu digo, né, a Faceli é uma faculdade do Estado do Espírito Santo. Essa é uma constatação, ela é de fato uma faculdade do Estado do Espírito Santo. E estou fazendo então um julgamento de fato, algo que é uma constatação. Se no momento posterior eu qualifico minha afirmação, a Faceli é a melhor faculdade do Espírito Santo, aí sim eu estou fazendo um juízo de valor. Segundo Weber, o juízo de valor deve ser excluído do campo da ciência. E eu trouxe esses pensamentos weberianos porque eles servem para toda a nossa vida acadêmica, né? Sempre que você for fazer um trabalho, que você for fazer um artigo, até mesmo quando vocês forem fazer o TCC, sempre ter essa preocupação de evitar ao máximo esses tipos de interferência das suas opiniões pessoais no que você está fazendo, no que você está escrevendo. Pode parecer difícil, né? Por mais que a gente tente não colocar os nossos gostos, os nossos desejos pessoais, mas isso faz com que o nosso trabalho tenha mais qualidade e mais rigor acadêmico. Outro conceito que aparece bastante na teoria weberiana é o conceito do tipo ideal, e que para analisar a complexidade das relações sociais, especialmente na sociedade capitalista, Weber criou esse instrumento metodológico, né, o tipo ideal, que, ao contrário do sentido que tem no senso comum, não é algo que a gente deseja, né? Nosso tipo ideal, por exemplo, alto, olhos verdes, não é isso, não é algo desejável, né? Mas na teoria weberiana, o tipo ideal é um instrumento que possui uma clara definição conceitual e nunca existirá na realidade concreta. Seu papel é selecionar explicitamente a dimensão do objeto que será analisado e apresentar essa dimensão da forma mais pura possível. O exemplo, um tipo ideal de político corrupto. Ou seja, né, pessoal, em linhas gerais, o tipo ideal é o modelo, né? Como se define um político corrupto? Aí ele coloca todas as características, como se define. Então, o tipo ideal se refere a uma ideia, né, uma construção mental da realidade, em que o pesquisador vai selecionar um certo número de características do objeto que ele está estudando para, assim, construir uma espécie de modelo, né? Eu acho que essa é uma boa analogia, né? Então, é um modelo mais tangível. E a ideia do tipo ideal é muito útil para classificar os objetos de estudo. Por exemplo, quando a gente pensa em democracia, nós temos na mente um conjunto de características que dá origem a essa ideia, né? Esse tipo ideal de democracia. Aí quando a gente olha para uma outra região, né, um outro sistema político que é diferente, que contrasta com esse tipo, por exemplo, países que têm uma ditadura, e aí a gente tem na mente como que a gente pode classificar se esse sistema que a gente está olhando é democrático ou não. Espero que tenha ficado claro. Então, né, como eu disse, essa é uma ferramenta, né, um instrumento metodológico que ajuda ao pesquisador construir modelos de interpretação, de investigação e nos ajuda a compreender melhor a realidade. E um exemplo que ele aplica o tipo ideal é na sua obra mais famosa, né, o seu livro mais famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nesse livro, Weber explica como surgiu, de acordo com o seu ponto de vista, né, o capitalismo. E aí ele faz todo um histórico do protestantismo, especialmente do calvinismo,
né? E chegando à conclusão que o capitalismo surgiu, então, da religião protestante. O capitalismo ele vai se desenvolver ainda mais a partir das religiões protestantes. De uma forma bem grosseira, né, resumindo bastante, Weber explicou que essas igrejas, diferente da igreja católica, valorizavam uma vida mais produtiva, né, uma vida no qual se descobria a vocação e uma vocação dada por Deus, né, e se aproveitavam o tempo ao máximo, buscando lucro e riquezas para ter uma vida de sucesso, não para ostentação, né, mas para mostrar que você é um escolhido de Deus, né? Dentro da teoria da predestinação divina de Calvino, né? Uma vida bem-sucedida é uma forma de demonstrar que a pessoa era uma escolhida de Deus. E com esse tipo de filosofia de vida, buscava-se cada vez mais acumular riqueza, ganhar dinheiro, e o tempo das pessoas passou a ser supervalorizado, né? Aquela ideia de que tempo é dinheiro. E nesse livro ele vai desenvolver então a ideia de um tipo ideal de capitalismo. Nas palavras de Weber, abre aspas, o tipo ideal de empreendedor capitalista evitará a ostentação e gastos desnecessários, assim como o regozijo consciente do próprio poder, e a alegria de ter dado emprego para numerosas pessoas, de ter contribuído para o progresso econômico da sociedade, fazem parte, obviamente, da satisfação específica e certamente idealista da vida do moderno homem de negócios. Fecha aspas. Então, dentro das análises de Weber, para ele assim que surgiu esse espírito capitalista moderno, né? Nasceu então dessa ética protestante, brotou no campo das ideias e se materializa na ação dos fiéis. E com o passar do tempo deu lugar ao capitalismo que a gente conhece hoje, né? Hoje em dia muito, quase que totalmente desligado da religião. E agora falemos de outro conceito importante na teoria weberiana, que é o de ação social. Porque a sociologia de Weber se preocupa muito mais com a ação dos indivíduos do que da comunidade. E aí a gente pode ver um ponto contrário ao que Durkheim fala, né? Se vocês se recordam, Durkheim coloca a sociedade acima do indivíduo. Já Weber dava muita atenção também na importância do indivíduo dentro da sociedade. Isso faz com que o pensamento weberiano se aproxime muito da psicologia também, né? E era foco da atenção de Weber questões como por que, em determinadas situações, os indivíduos tomam determinadas decisões. Quais são as razões para esses atos, né? Quais são os motivos das decisões? Para ele, a sociedade existe de forma concreta, não é algo externo que está acima dos indivíduos, né? Então, aqui é mais um ponto de crítica a Durkheim, né? A sociedade é o conjunto de ações dos indivíduos, relacionando-se reciprocamente. Assim, Weber parte do indivíduo e das suas motivações, pretendendo compreender a sociedade como um todo. Então, ele não vê a sociedade como uma entidade que exerce pressão em cima das pessoas. Na verdade, a sociedade é o conjunto de ação de todas as pessoas. Aqui eu trouxe um trechinho, né, do próprio Weber, para entender o que ele quer dizer com ação social. A ação social, incluindo tolerância ou omissão, orienta-se pela ações dos outros, as quais podem ser ações passadas, presentes ou esperadas como sendo futuras, por exemplo, vingança ou ataques futuros. Os outros podem ser indivíduos e conhecidos ou até uma pluralidade de indivíduos indeterminados e inteiramente desconhecidos. O dinheiro, por exemplo, significa um bem de troca que o agente admite no comércio porque a sua ação está orientada pela expectativa de que muitos outros, embora
indeterminados e desconhecidos estejam dispostos também a aceitá-lo por sua vez numa troca futura. Ou seja, né, a forma como nós nos relacionamos com os outros e o que esperamos. Ele dá o exemplo do dinheiro, né, que na verdade é uma convenção. Né? O dinheiro é preciso que todos estejam de acordo com o valor daquilo e que haja uma aceitação daquele instrumento. E as ações sociais, então, elas podem ser motivadas por várias razões, por vários motivos, né? Elas podem ser racionais, quando a escolha, né, da melhor forma para se conseguir um objetivo. Elas podem ser afetivas, né, movidas por sentimentos, orgulho, inveja. Elas podem ser motivadas pelos valores que as pessoas têm, por exemplo, o senso religioso, político, ou ainda guiado pelos o costume da sua comunidade, da sua família. São várias as possibilidades. Outro foco de interesse da sociologia weberiana são as formas de dominação. E aí ele vai também pensar em tipos ideais de domínio. Né? Então, e os tipos puros de dominação, né, segundo Max Weber, são bastante utilizados em ciência política, em teoria política e no direito também. Né? Vocês vai se ouvir bastante a respeito disso. Né? Bom, para Weber, a obediência era uma questão, né, que preocupava ele, né, como que ocorria, né, a dominação e a obediência dos agentes ou atores sociais nas relações sociais. E a resposta de Weber está no conceito de dominação. Dominação estabelecida na autoridade, né, ou seja, o poder de dar ordens. Segundo ele, a dominação é um estado de coisas pela qual uma vontade manifesta, um mandato, né, uma ordem do dominador ou dos dominadores influi sobre os atos dos outros, né, aquele que obedece, né, do dominado ou dos dominados. E para ele, a dominação é uma oportunidade, né, de encontrar uma pessoa que está pronta a obedecer a alguém. Então é uma relação de mão dupla, né? Tem que ter aquele que deseja dominar e há aqueles que desejam ser dominados também. Né? Tem que ter um certo grau de concordância. E aí, dentro dessa metodologia weberiana, né, de fazer classificações, ele estabeleceu 3 tipos de dominação. A primeira, a dominação legal, que se fundamenta na validade dos regulamentos estabelecidos, ou seja, o regimento, a Constituição, as leis que regulam determinada instituição. E na legitimidade do chefe amparado pela lei. Né? Então, se as pessoas obedecem, pode ser um diretor da escola, pode ser o presidente da república, porque essa pessoa está amparada pelas leis que são vigentes em determinada instituição. E a obediência, então, não é exatamente a pessoa, mas é a regra, né? A pessoa que está encarnando essas regras. E, de acordo com Weber, o tipo mais puro de dominação legal é a dominação burocrática, é a burocracia, né? A forma mais perfeita de dominação legal. E aí ele traz o exemplo moderno, o exemplo da administração moderna, né? Burocraticamente organizada, que a gente vê bastante nas sociedades, especialmente nas sociedades ocidentais. Não que não haja também nas sociedades orientais, né? Porque o Japão e a China são grandes exemplos, né, de uma grande estrutura burocrática. E essa burocracia se aplica nos mais diversos empreendimentos, não só na administração do Estado, mas também questões religiosas, questões econômicas, e se baseia num tipo de dominação racional.
né, que há um pensamento, né, para utilizar os meios mais adequados para chegar ao fim que se deseja. Então, gente, um exemplo muito claro disso que a gente vê na atualidade, disso que Weber está falando, é a forma de demonstrar poder, né, de algumas instituições que nos fazem entregar, às vezes, um calhamaço de papel em determinado local, sendo que, por exemplo, a gente vai fazer inscrição num concurso público. Né? Nós temos que entregar uma quantidade imensa de papel autenticado em cartório, né? Aí gasta uma tarde inteira no cartório para autenticar seus certificados, seus diplomas. E quando hoje em dia isso tudo poderia ser enviado por e-mail, né, já que a gente tem esses recursos, mas não é utilizado. Isso é uma forma de demonstração de poder, né, fazer com que a pessoa gaste todos esses recursos para fazer uma simples inscrição, por exemplo. Outro tipo que ele traz é a dominação legal. É o tipo mais puro, né, dessa dominação tradicional é o domínio patriarcal, e sua associação é do tipo comunitária. A autoridade que ocupa o lugar superior é referendada ou santificada pelos súditos a partir da tradição ou do costume. Quer dizer, do tipo comunitária, que aqui ele está falando mais da... Ele não está falando tanto da sociedade capitalista, né? Mas daquelas mais tradicionais, rurais, muitas vezes, né? Que se amparam muito na tradição, no costume. Esses não estão submetidos a regras impessoais, como a gente vê aqui na dominação legal, mas sim a fidelidade à tradição, né? Abre aspas, manda o Senhor, obedece o súdito. Então aqui é diferente que a gente vê anteriormente, né? Que a obediência se faz a regra, a lei. Aqui não, é muito mais, a obediência se faz muito mais é, pela tradição, né? Pela obediência, pela fidelidade àquela pessoa ou família, né? Aplica-se dentro da família, né? A obediência aos mais velhos na família, entre os funcionários domésticos, entre parentes, amigos, fiéis de uma igreja, dependentes de um senhor, né? Aqui se refere a outros períodos históricos, como por exemplo a Idade Média, a Antiguidade, né? E o terceiro tipo, né, de dominação que Weber traz é o domínio carismático, né, que é um tipo bem peculiar, bem específico, em que existe uma entrega total, né, aqui envolve os sentimentos, né, os dominados se entregam à pessoa do chefe, por ele ter alguma coisa diferenciada do restante dos seres humanos, né, ou ele é mais capacitado, ou ele prega isso, né? Ele diz que ele tem uma maior capacidade intelectual, ou ele tem mais coragem, ou ele pode ter alguns poderes mágicos, ele pode fazer revelações do futuro, ele pode fazer, quando eu digo poderes mágicos, é no sentido de empreender milagres, né? Ou ele pode ter uma ótima oratória, né? Ou seja, a pessoa que fala bem, ela consegue convencer as outras pessoas, né? E esse tipo de dominação a gente já viu em vários momentos da história da humanidade, né? Com políticos demagogos. Um exemplo muito claro que a gente tem na história recente do período dos nazifascismo, né, em que pessoas se colocavam, né, sob o domínio de líderes carismáticos como Hitler e Mussolini, né, sem nenhum tipo de questionamento. Líderes que têm uma boa oratória, né, e têm um grande carisma. Então aqui grande parte do poder da dominação se coloca então no carisma da pessoa. Bom, pessoal, essas foram as principais ideias recortadas do texto que eu pedi para vocês lerem.
E é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato. Abraço!